Demorou 2 anos para se encontrar as caixas pretas desse avião. Caramba! Vai fazer 15 anos já o acidente da Air France. Esse foi outro que chocou também. Esse chocou o mundo. Do mesmo jeito que o Malaysia ela sumiu, esse também ficou um tempo desaparecido, porque o avião ele decola do Rio de Janeiro, ele segue pelo litoral fazendo tudo certo, aí ele passa por Fernando de Noronha, e aí ele precisa reportar uma posição XYZ mais para frente, e aí desaparece. Então o avião não chega na França, ninguém sabe onde que tá. Senegal não recebe nada do avião, Fernando de Noronha também não. Só que esse avião já é, né? A gente tá em geração 3 de avião aí. Ele mandou umas informações pro setor de manutenção da Air France de que algumas coisas estavam erradas no avião. Só que essas mensagens não faziam muito sentido pelo volume que elas tinham. E aí já se sabia que o avião não chegou. Nesse momento já não tem mais combustível. Então aconteceu um acidente. Caiu. E aí começa-se a busca. Né, foi uma busca gigantesca. O Brasil auxiliou bastante nessa busca porque foram águas internacionais. Mas fizeram uma área... Fizeram uma área de busca baseado... Quando o avião manda a informação para manutenção, ele manda junto a localização dele, que é latitude e longitude. Então eles começaram fazendo naquela área, e aí, mas a maré vai levando destroços, né? Mas começaram a achar pedaços desse avião, e aí se constatou, putz, ele caiu aqui no Oceano Atlântico. A questão é, por quê? Isso que eu ia perguntar. Por que esse avião caiu? Então, a gente só consegue descobrir várias coisas quando a gente tem as caixas pretas. E as caixas pretas, esse ELT que eu te dei aí de presente, a caixa preta tem um mini LT, que ele fica durante 90 dias. Agora eu não lembro se na época era 90 já, ou se era só 30. Mas ele fica 30 dias mandando pings pro satélite, que é isso aqui. Aqui. E aí o satélite, teoricamente, pega essas informações. Acontece que esse avião ele bateu ali onde ele caiu, as águas são muito profundas. 3.500 metros. Ó a cauda dele aí. Um destroço. Agora fiquei... Qual que é o singular? Eu também fiquei na dúvida. Eu sempre ouvi destroços, nunca é um destroço. Um destroço, então, né? Vou colocar destroço porque tem outro por lá que vocês não estão vendo, são vários. Isso aí tá flutuando, porque essa peça específica... Ela é de material compósito, que é uma espécie de plástico. Então a densidade dela em relação à água fica boiando mesmo, não afunda. Só que era necessário encontrar as caixas pretas. As mensagens que o avião disse que tinha de problemas, você conseguia tentar imaginar o que aconteceu, mas não o porquê que aconteceu. Então era muito importante achar as caixas pretas. Mas antes de encontrar, saiu um relatório falando assim, ó, o avião perdeu o controle e caiu no mar, mas a gente não sabe o que levou lá porque não achou caixa preta. Demorou 2 anos para se encontrar as caixas pretas desse avião. Caramba! No fundo do mar? No fundo do mar. Você é matemático, não é? Trampo. Não sou. Longe disso, inclusive. Faz desenho, né? Imagina, cara, e achar caixa preta pra profundidade, como os caras fazem? Então, aí eles tinham a localização onde o avião bateu. Ela não emite nada, a caixa preta. Ela emite durante 90 dias, mas estava tão fundo que o sinal chegava tão fraco no satélite que não dava para identificar. Esse é um dos problemas que estão mudando. Eles querem mudar o sistema de caixa preta para que seja mais fácil localizar. Que aí não aconteceria o que aconteceu com o Malaysia também. Aí eles chamaram uns cientistas matemáticos que fizeram um tipo de análise estatística de ter uma ideia para onde que esse material foi. É uma... Como é que chama? Bayesiana. Um negócio... É maluco, cara. Maluco que os matemáticos fizeram. E, depois de 2 anos, sendo que a França mesmo gastou 60 milhões de dólares procurando essas caixas pretas com robô.
E, pô, o avião caiu aqui, então tem que estar aqui. E não encontrava nenhum avião. Por isso que as pessoas falam assim, pô, vamos encontrar o Malaysia um dia? Fala, pô, o Air France disse onde estava e demorou 2 anos para encontrar. Imagina um avião que não disse onde está. É bem mais difícil, E é Pacífico, né? lá? Ou é o Índico? Lá é o Índico, né? O sul do Oceano Índico. Aí vieram os matemáticos e falaram, olha, pela disposição dos destroços... Bayesiana. Bayesiana, sei né? lá, escreveram aqui. A galera tá... É isso aí. Aí, eles falaram, tá mais ou menos nessa área aqui. Aí mandaram os robôs lá, aí encontraram o avião, encontraram as caixas pretas. Aí agora já dava para reconstruir a história. O que aconteceu para um avião de última geração, que não tinha nenhum problema anterior, simplesmente mergulhar no oceano? Do nada. Porque avião perder controle em voo de cruzeiro puta, já é difícil cair. Se for em voo de cruzeiro, então... E aí começa todo o processo de investigação. E aí se descobriram algumas coisas sobre esse voo específico, né? Que eu até tenho 2 vídeos no canal que contam assim, minuto a minuto, o que vai acontecendo. Mas, resumidamente, existia... Esses voos internacionais, eles levam 3 pilotos a bordo. Por quê? 2 pilotam e um é o rodízio, faz rodízio. Então, eles decolam com 3. Tá. Aí, um vai dormir. Logo que atingir a altitude de cruzeiro, um vai dormir. Aí ficam 2. Aí esses caras voam 3 horas e meia, dependendo da quantidade, né? Quanto tempo do voo. 3 horas e meia, 4 horas. E aí, esse aqui que foi dormir acorda, vai para o lugar de um dos 2 que vai dormir em seguida. Tá. No caso, quem estava voando era o comandante e um júnior. Júnior entre aspas, porque quando eu falo júnior, dá a impressão que o cara não sabe fazer nada. E não é isso, cara de 17 anos. É um cara que, pô, sabe fazer tudo. Ei, Júnior, não mexe na nossa alavanca, eu já te falei. Tem que tomar cuidado. Não vai fazer corte depois, hein, Lenny? Eu tô falando de júnior aí, ó. Mas é o quê? Um cara... É um cara extremamente treinado que ele pode voar o avião sozinho. Tá. Só que o Júnior é que ele é mais novo do que os outros em posição hierárquica. Então existia um comandante. Tava mais avançado que ele, não? Isso, era um comandante que tem um montão de hora de voo. Aí tinha o primeiro oficial com um montão de hora de voo. E tinha esse cara que era teoricamente segundo oficial, digamos assim. Aí o primeiro oficial levanta e vem para a cabine para fazer a troca de turno. E aí começam os problemas, assim, de não seguir procedimentos. Porque existe um procedimento muito bem detalhado, assim, como é que você passa serviço de um para o outro. Sei. E os caras meio que ignoraram algumas coisas lá. E o comandante em si, já quando eles estão aproximando da zona de convergência intertropical, que é onde tem tempestades, ali perto do Equador, onde as caravelas de Cabral passavam já ou afundava ou ficava sem vento e os caras morriam de fome do mesmo jeito. Então era difícil cruzar o oceano naquela época de caravela. O copiloto, ele tá meio preocupado, que ele fica falando, nossa, a temperatura tá muito alta e a turbulência começa a aumentar. E ele gostaria de subir, só que o avião tá muito pesado ainda. Ele decolou do Rio, tem só 3 horas, então tem combustível pra cacete. O avião não pode subir com tanto peso assim, porque o centro de gravidade não tá no local ideal ainda. Então ele tá meio preocupado com isso. E o comandante tá lendo... Nem se liga com a preocupação do cara lá. Tá lendo uma revista. E aí quando chega o cara pra trocar, faltava menos de 15 minutos para eles entrarem no bojo mesmo de onde tava a tempestade. E aí ele vai despreocupado, vai dormir. E aí o outro... primeiro oficial assume lá o do lado esquerdo, mas não tem assim, ó, a gente já fez isso, a gente já fez aquilo, não tem uma passagem de serviço. E o cara tá preocupado. E aí eles olham no radar e o primeiro oficial muda alguma coisa no radar da posição que tava para uma outra posição para identificar por onde eles vão fazer o desvio dessa tempestade que tá muito forte. E naquela noite, aquela tempestade, ela estava atingindo 65 mil pés, a cabeça da nuvem. Sim. Pô, o avião voa 35. Tava o dobro de altura do que o avião consegue voar. Então nem adiantava tentar ir por cima. Então você tinha que fazer o desvio, ou pela direita ou pela esquerda, o que fosse o que o radar te mostrasse melhor. E eles optam por fazer o desvio por um lado específico, que não era o melhor lado. Parem aí. Tá, paramos aqui, damos um freeze aqui.
tubo de pitot no avião é um negócio que mede a velocidade do avião em relação ao ar. Porque não adianta você saber qual é a tua velocidade em relação à terra. Porque o avião não voa na terra, ele voa no ar. Então você precisa saber a sua velocidade no ar. Por que isso é importante? Digamos que esse avião aqui, que é o meu celular, ele voa a 100 km por hora. Sei. Beleza? Então, se tiver um vento de 100 km por hora no nariz dele e ele voa a 100 km por hora, então ele tá 0 em relação ao chão. Concorda? Ele tá voando, só que 100 de vento com 100 no nariz, 0. É 100 menos 100. Então ele tá com 0 em relação ao chão. Então, por isso é importante saber a velocidade no tubo de pitot, é pressão aerodinâmica. Porque em relação ao chão, você está voando seguro, mas você pode estar a 20. Se é um vento de 90, aí ele voa com 100. Então, ele pode estar a 10 por hora em relação ao chão, mas ele está 100 por hora em relação ao vento. Sim. E isso é o que importa. Então, os tubos de pitot, neste avião específico, neste modelo de avião, naquela época, tinha sido descoberto um problema pela fábrica. O aquecimento dele não era suficiente em determinadas condições meteorológicas. Ele esquentava, funcionava, só que se uma determinada temperatura fosse atingida, ele não conseguia derreter o gelo. O gelo, na hora que batia nele, virava imediatamente cristal de gelo. Se atingissem determinadas temperaturas, que é chamado de supercooled water. É tipo, a água está em formato líquido ainda dentro da nuvem, mas ela tá tão gelada que qualquer coisa que encoste nela, ela imediatamente vira gelo. Entendi. Já viu uns vídeos na internet assim que a garrafa... Ou quando você vai pegar aquela cerveja geladinha, ela tá líquida. Você põe a mão... Congela. Congela na hora. Então, essa temperatura, se fosse atingida, virava cristal de gelo na hora. E isso dava indicações erradas para o computador do avião da velocidade do avião. Então, vamos voltar para nossa cabine agora. Os caras desviam e eles entram numa zona daquela tempestade que estava com temperatura baixíssima. E dá para ouvir na caixa de gravação de vozes o gelo começando a se formar no para-brisa, o barulho e alta turbulência. O cristal de gelo se forma nos 3 tubos de pitot ao mesmo tempo. Ele tem 3, que é tripla redundância, e são totalmente independentes. Sim. Na hora que acontece isso, o computador, que é quem voa o avião, ele perde a informação válida de qual a velocidade que eu estou voando. E aí o computador fala, ô ser humano... controla aí, porque agora eu não sei mais de nada. Vem um sinal, então, pros caras. Vem, acende um monte de alerta. E aí, o piloto mais jovem, ele começa a subir o avião, como tentando fazer o negócio assim, pô, eu preciso sair dessa... Mas por que o outro cara... Por que ele e não o outro mais experiente? Essa é uma dúvida que fica pra sempre, assim. Ah. Esse da direita começou a puxar o manche e o avião começou a subir. Mas lembra que eu falei que ele tava muito pesado? E não dava pra subir? Então ele vai subindo, subindo, e aí chega numa altitude em que ele perde tanta velocidade que ele começa a descer dessa maneira aqui, ó. Deixa eu... Como assim? Tá. Ele desce assim, ó. Ele não embica. Ele vai descendo com o nariz pra cima. Cara. E aí... Vai perdendo altitude. Vai perdendo, isso é perda de sustentação. Sei. E aí começa a tocar um alarme. Stall, stall, stall. Ou seja, tá perdendo sustentação. Só que os pilotos nunca ouviram esse alerta, porque esse avião foi feito para nunca entrar em condição de perder sustentação. E aí começa uma conversa assim, pô, mas eu não sei o que tá acontecendo, eu tô puxando o tempo todo. E aí o cara fala, não puxa. Empurra o manche, que é para o nariz descer e você ganhar velocidade. E ele faz isso num primeiro momento. Quando ele tá caindo assim, essa mensagem que avisa que ele tá sem sustentação, a velocidade fica tão baixa que o sistema fala, é impossível estar nessa velocidade. Então não vou avisar que tá em stall, porque o avião nessa velocidade não voa. Olha a lógica do sistema. Então ele não dava stall. Quando ele baixa o nariz e o avião começa a pegar velocidade,
Aí chega naquele limite em que o computador fala, putz, Stall. eu vou perder avisar. sustentação se não acelerar mais. Aí ele começa a avisar, stall. Aí Putz. ele puxa de novo Ai. e coloca na condição em que não tem como recuperar Levantar o nariz. de É. novo. E ele começa a cair. E não tem uma sensação de queda, tá? Porque Não? ele atingiu uma velocidade tal que você não tem mais aceleração. Você só tem a queda. Só que o pitot começou a voltar a funcionar de novo. Mas eles não acreditam no que o instrumento está mostrando. Então, o sistema que indica o quanto eles estão descendo por minuto chegou a 10 mil pés por minuto. Ele não acredita naquela informação lá. Ele fala, pô, é impossível, meu corpo não tá sentindo que eu tô descendo isso. E não sente? Não. É muita distância para o corpo não sentir, porque não é um... Então, mas é igual quando você pula de paraquedas. Tá. Você salta, né? Eu falar pula, o pessoal não é pula, é salta. Quando você sai do avião, você vai acelerar até atingir, sei lá, 200 km por hora. A partir do momento que você atingiu, você não tem mais sensação de queda, porque não tem mais aceleração no seu corpo, só tem a velocidade terminal, final. Entendi. Acontece a mesma coisa no avião. E aí, um pouco mais de conhecimento, eles saberiam, por exemplo, que essa indicação não é de tubo de pitot. O que indica o avião quanto ele está descendo ou subindo não é de tubo de pitot. Isso é de sistema inercial. Então a indicação tinha que ser acreditada, assim, que nós estamos descendo a 10 mil pés por minuto, mesmo sem enxergar nada, mesmo sem o meu corpo sentir. Mas enfim. Não conseguem resolver o problema e começam a chamar o comandante lá, o que foi dormir. Aí quando o comandante chega, eles não conseguem passar para o comandante tudo o que aconteceu. O primeiro momento é que eles sabiam que a velocidade estava errada no início do problema. Eles nunca falam isso para o comandante. E o outro lá puxando o manche para trás o tempo todo e o avião não recupera. Até que quando ele chega, quando ele fala que está puxando, o comandante, não, desce o nariz, desce. E aí ele começa a descer o nariz de novo, o avião começa a ganhar velocidade, mas aí não dá tempo que ele atinge o oceano.